amigos, uma alegria falar com todos vocês. Hoje eu tenho a honra de falar com um dos maiores advogados do Brasil, Dr. Léurio Carvalho, uma marca com a Promare que tem colocado o direito de uma forma muito diferente para os importadores e exportadores do nosso Brasil. Então, com vocês hoje, Dr. Léurio Carvalho, hoje CEO, proprietário, gestor da Promare, que é um dos maiores escritórios de advocacia aqui do estado do Ceará e um dos maiores do Brasil. Doutor Léurio, é uma honra falar com você. Você, meu amigo, eu tenho uma alegria, uma honra. Por favor, quem é Léurio Carvalho e como o direito chegou na sua vida, especialmente o direito internacional? Bom, antes de mais nada, Augusto, queria agradecer estar participando aqui hoje dessa gravação contigo e mando um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aí de casa e, sem dúvida alguma, vai ser um prazer trocar um pouco dessa experiência com vocês, falar um pouco, até inspirar algumas pessoas que queiram também atuar nessa área. Eu, Léo, sou advogado, pai do Liam e esposo da Thaís e sou completamente apaixonado pela área do comércio exterior, né? Então, assim, e essa paixão veio desde criança, né? Só para tu entender um pouco do meu background, eu tenho dupla cidadania, eu sou americano e sou brasileiro também. Toda a minha família, parte mãe, é dos Estados Unidos, precisamente, especificamente do Texas, né? E Texano? meu avô trabalha... E aí, meu avô trabalhava com auditoria de empresa de petróleo. Então, ele viajava bastante para ir nos países em que a empresa tinha embarcações e plataformas afetadas. Então, minha mãe, com 14 anos, falava 7 línguas diferentes, né? Então, assim, eles viajaram bastante. As primeiras plataformas que foram afetadas, os primeiros estudos de solo e território em busca de petróleo no mar, foi a empresa que meu avô trabalhava como contador e auditor. Então, eles vieram aqui há muito tempo atrás, vamos dizer assim, para não revelar a minha idade. E meu avô veio fazer auditoria, fizeram Rio, fizeram Santos também, Bacia de Santos, chegaram aí para Paranaguá, fizeram Salvador, depois Recife e Fortaleza. E, assim, minha vida toda foi criada indo em plataforma, indo em navio-tanque, e, assim, meu pai, ele é surfista desde os 10 anos de idade, né? Ele teve a primeira loja do surf. Então, eu sempre tive essa vivência muito perto do mar, sempre, infância toda eu me lembro, sempre no Yacht Clube aqui de Fortaleza, então sempre estava em jet ski, ou então pescando com meu pai no barquinho que ele tinha. Então a gente sempre ia aqui no Porto do Mucuripe, então minha infância foi indo para dentro aqui do Porto do Mucuripe para pescar e tudo, com jet ski, indo para a Praia Mansa. Então, sempre foi algo no meu fascínio, essa questão de navio, por que eles estão aqui, o que precisa para um navio vir, atracar aqui, o que ele está trazendo, e toda essa mística, né, por trás. Então, sempre foi algo que me despertou uma curiosidade muito grande, sempre foi algo que eu tive uma paixão muito grande por isso, né? E aí, cresci sempre muito perto do mar, e sempre com essa vivência, né, de estar perto de porto, estar perto de mar, tanto que eu até brinco aqui no escritório que um dos cheiros favoritos que eu tenho é esse cheiro de água salgada com diesel, que é um cheiro bem típico de Porto e de Yacht Club também, né? E assim, quando eu me formei, quer dizer, me formei não, né? Terminei o terceiro ano no colégio, eu estava naquela indecisão, como geralmente todo aluno tem, do que fazer, né? Vou fazer faculdade de quê? E aí eu sempre gostei muito de navio, nessa área enfim, da área internacional, vamos dizer assim. Eu tive uma dúvida muito grande entre fazer comércio exterior, ir para a área do direito ou fazer relações internacionais para depois ir para uma diplomacia, alguma coisa assim do gênero. E aí eu peguei muito a vivência de casa e vi que meu avô, enquanto trabalhando e viajando bastante, minha família, parte mãe, nunca teve raiz muito sólida em nenhum canto. Né? Não teve amigo de infância, nem nada, minha mãe principalmente. E foi algo que eu refleti que não era algo que eu queria para mim ou para minha família, que eventualmente eu fosse constituir. Então eu falei, não, diplomacia não quero. E aí pensei muito sobre comércio exterior e tudo. Eu falei, não, eu vou para a área do direito e depois lá na área do direito eu tento procurar alguma coisa para fazer nesse segmento. E aí, quando chegou no quarto semestre da faculdade, eu descobri a área do direito marítimo. Fiz um curso de direito marítimo aqui no Ceará, na FIEC,
com a professora Eliane Octaviano, grande amiga hoje. E aí assisti a aula dela, me apaixonei, comprei os livros dela e saí comprando tudo que você podia imaginar que tinha publicado aqui no Brasil em direito marítimo, sobre direito marítimo, desde 1890. Saí comprando todos os livros, li tudo, me apaixonei. No ano seguinte teve um outro curso do professor Agripino aqui, fiz também, me apaixonei e comecei a trabalhar no escritório, né? O escritório hoje, vamos dizer assim, já está na segunda geração, não é de pai para filho, mas a fundação de sócios fundadores lá em 99, que foi quando o escritório foi inaugurado, vamos dizer assim, ele já, todos os sócios fundadores já aposentaram, quem assumiu o escritório, pessoas que já estavam aqui no escritório, que nem eu, por exemplo, que comecei como estagiário no escritório. E aí a gente percorreu todo esse caminho e hoje, graças a Deus, o escritório tem crescido bastante. Hoje a gente tem filial em Salvador, São Luís, Belém. Hoje nós estamos como único escritório em todos os grandes, os maiores, os Big Seven aí de guias internacionais, editoriais internacionais de melhor escritório, melhores advogados da América Latina. A gente está em todos, né, como único escritório em todo o Norte e Nordeste recomendado nessa área de logística e comércio internacional. E lá atrás, em 99, a gente começou com ideia, o escritório começou com ideia com o sócio fundador e já atuava tão somente na área do direito marítimo, portuário e aduaneiro, né? Era a ideia lá atrás. Só que por demanda dos próprios clientes, a gente se viu cada vez mais empurrado de forma natural a atuar na sistemática que a gente está hoje, que o que a gente brinca aqui dizendo que a gente trabalha com direito corporativo, né? A gente trabalha para empresas, prestando todo o serviço jurídico para a empresa, quase que de forma full service. Porém, a gente só trabalha para empresas em determinados nichos, determinadas atividades empresariais, né? Então, setor de infraestrutura, setor de logística, seja em terra, em mar ou no ar também, a gente atua nas três partes de transporte. A gente atua muito na parte de óleo e gás também, energia, na parte de mineração, a gente advoga para várias mineradoras, para muitas empresas do agronegócio, fertilizante também, a gente atua bastante. E aí, qual que é o nosso grande diferencial, Augusto? Que a gente acredita muito nessa questão do diferencial. Se você for parar para pensar, por exemplo, a gente... E eu te digo isso como profissional do direito. Geralmente, o profissional do direito acha que se especializar eu advogo na área trabalhista ou na área criminal. Isso é ser especializado. E, na minha concepção, isso não é ser especializado. Por quê? Se uma empresa de logística ou uma empresa do setor portuário tem um problema trabalhista, um advogado trabalhista muitas vezes não vai conseguir resolver. Porque é uma realidade completamente à parte. Entendeu? É uma realidade que demanda muito conhecimento do segmento. Né? Então, o que a gente fala é que a gente faz essa advocacia corporativa nesses segmentos porque a gente entende muito o setor. A gente sabe como funciona. Então, nossos advogados, desde a área civil, trabalhista, compreendem o segmento, sabem como é que funciona, e a gente consegue dar as soluções mais adequadas ao caso. Porque, efetivamente, e a história nos demonstra isso aí no decorrer do tempo, que, efetivamente, os problemas que parecem ser simples nesses nichos de atividade, não é qualquer pessoa que consegue resolver os problemas, porque são segmentos extremamente importantes à economia, porém, ao mesmo tempo que são importantes, foge muito da realidade de boa parte da população. Né? Então, a gente fala que a realidade do porto, a realidade do shipping, né, do transporte marítimo, é uma realidade, quando a gente está, por exemplo, aqui em Fortaleza, uma realidade tão próxima, a gente olha aqui para o Porto do Mucuripe, estou olhando aqui na minha janela, então é algo tão próximo, mas ao mesmo tempo tão longe. As pessoas não têm a mínima noção como é que funciona, não têm a mínima noção que isso é quase um plantão médico que nunca para, nunca deixa de funcionar e que mesmo quando todo mundo estava em casa por causa dos lockdowns da época do Covid, está todo mundo trabalhando da mesma forma. Então é algo que não para, é algo que está muito distante da realidade, da comunidade, vamos dizer assim, da sociedade civil, e ao mesmo tempo é tão importante. Então, não é porque um advogado trabalha na área trabalhista que ele vai conseguir resolver os problemas desse segmento. É exatamente por não conhecer essa realidade. E conversando com amigos do setor também, principalmente na área de logística e transporte marítimo, Augusto, e vendo essa questão, essa dificuldade das pessoas de compreender o segmento, e a gente falando que existe um gap muito grande de idade no transporte marítimo, né? Você tem um povo ou muito novo ou um povo ou muito velho, mas você não tem ali
meio de campo, uma idade faixa etária nova, enfim, média, e a gente falando da dificuldade das pessoas, às vezes, até querem entrar nesse segmento e não sabem como entrar, né? Então, a gente foi atrás, a gente descobriu uma associação lá na que foi fundada na Noruega, Young Shep, e hoje ela já está em mais de 20 países diferentes, mais de 5 mil membros, né? E essa associação, ela tem uma ideia de promover a mentalidade de comércio exterior e a mentalidade marítima, e atrair novos talentos para a comunidade também, para desenvolver essa mentalidade para poder divulgar o setor e, com isso, atrair novos talentos para o segmento, treinar esses novos talentos e formar novas lideranças no segmento, entendeu? Então, a gente gostou muito dessa ideia e aí a gente conseguiu trazer essa associação para o Brasil, né? A gente trouxe há um ano atrás, hoje a associação está com mais ou menos 130 membros aqui no Brasil. A gente tem feito muitos eventos, tem sido muito legal. E é uma coisa que tem se demonstrado muito legal. A gente vê muita gente realmente querendo iniciar a carreira no segmento, sem entender, e aí a gente tem feito muito curso de capacitação. Então, assim, aquilo, e principalmente porque comércio exterior você tem uma faculdade com comércio exterior, né? Mas na área do transporte marítimo é um pouco diferente, não tem faculdade. Efetivamente, você aprende na beira do cais, apanhando e apanhando muito, né? Então, exatamente pensando nisso e falando sobre essas dificuldades, a gente pensou em trazer essa associação para cá para ajudar as pessoas com capacitação. E tem sido uma coisa realmente muito legal servir e realmente gastar um pouquinho do tempo da gente tentando ajudar essas novas pessoas a entrarem no segmento. Tem sido muito gratificante, pelo menos para mim. Então, assim, nisso é que eu tenho trabalhado bastante nesses últimos anos e tentado cada vez mais divulgar e promulgar essa mentalidade marítima, essa mentalidade de comércio exterior. Você sabe bem, mais do que ninguém, nesse segmento de comércio exterior, às vezes as coisas são muito distantes, as pessoas veem quase como um bicho de 7 cabeças, né? Então, nossa ideia é efetivamente tentar descomplicar, tentar trazer as pessoas a entenderem que é algo que faz parte da realidade e que qualquer pessoa pode entrar, pode trabalhar no segmento, né? Basta tentar se capacitar e ganhar experiência também, né? Então, basicamente esses desafios aí que eu tenho lidado ultimamente. Eu noto, Léo, que vocês têm esse perfil, né? A Promare sempre está chamando novos talentos, novos advogados para estágio de férias. É um programa que vocês sempre têm permanente, né? Isso eu noto de vocês. Qual que hoje, Léo, dentro da advocacia de direito internacional, qual que hoje seria, assim, por exemplo, um erro fatal que os importadores ou exportadores cometem e que devem evitar, que vai dificultar mais à frente uma causa com a outra parte? Você poderia aconselhar aí os importadores e exportadores? Com certeza. Eu vou te dizer quais são os 2 maiores erros, ao meu ver. Principalmente se o importador e exportador estiver fazendo trade com container, né, mercadoria, enfim, ele não está trabalhando com book, enfim, ele está trabalhando com container. O maior erro que eu vejo é não fazer contrato. Principalmente se for compras enfim, entregas que vai durar muito tempo, você está fechando ali um contrato para vários fornecimentos no período de 6 meses, 1 ano, enfim, questões de garantias do produto, principalmente se você for revender esses produtos, enfim, inúmeras outras coisas. O que a gente vê é uma tendência e uma cultura fobista no Brasil, né? Por que eu falo uma cultura fobista? As pessoas, quando elas vão comprar, o que ela quer saber? É FOB, é CIF, ponto, tá aqui, a negociação como se o que importasse é o Incoterms, só que tem muitas outras variáveis aí por trás, né? Ele acha que só a definição do Incoterm na negociação é o suficiente, mas o que dá uma segurança jurídica, e uma coisa que eu falo muito, o que é o comércio exterior? É como 2 empresas de 2 países distintos resolvem transacionar, né? Então, o que isso acontece? Isso, você sabe muito bem, está fazendo faculdade de Direito também, você tem 2 países distintos, cada um com suas leis e cada um com seu judiciário. Então, qual lei que vai ser aplicada? Qual judiciário que você vai poder acionar? Você vai poder ir para arbitragem ou não? Obrigatoriamente você vai ter que ir para o judiciário? Quais vão ser as regras? Qual vai ser a responsabilidade de apresentação de garantias? Como é que eu sei que o produto que eu estou comprando é o produto que vai ser entregue? Todas essas outras inúmeras variantes. Eu te garanto que uma troca de e-mail com negociação em Incoterm não é a melhor saída, né? E o que a gente vê muitas vezes é isso, né? Muitas vezes não tem nenhuma busca para saber quem é o teu fornecedor, se é uma empresa séria, uma fábrica séria, ou se é uma fábrica de fundo de quintal que, se der algum problema, você não vai ter a quem se socorrer, né? Então, assim,
não tem seguros, não tem nada. A gente vê muito trabalho bem amador. Né? Então, eu diria que esse é um grande problema. O outro grande problema, principalmente no mercado de bulk, né? Estou negociando granel. Então, muitas vezes, principalmente grandes empresas, quando estão negociando insumos para a sua supply chain, na parte industrial, a gente vê que muitas vezes essas empresas compram insumos com Incoterm CIF, né? E aí que está o grande problema, que surgem aí despesas que muitas vezes inviabilizam, ou é onde vem o prejuízo da operação, né? Que é questão de demurrage, né? De navios, não de contêineres, só para registrar. Uhum. Então, o que acontece? Muitas vezes eu fecho a compra CIF, porém eu não analiso os termos de laytime e demurrage dos navios, né? Então, a pessoa me manda ali um e-mail para dar ok, da compra de 45, 50 mil toneladas de algum insumo, e lá tem as regras de quando é que o navio vai poder emitir o NOR, a partir de quantas horas após a emissão do NOR vai começar a contagem de laytime, que é o período que o navio tem para estar à disposição, quando é que termina o laytime, como é que começa a demurrage, quais são as exceções à demurrage, quais documentos eu tenho que ter, por exemplo, um livre prática da Anvisa, e, enfim, outras coisas também, para poder emitir o NOR. Então, você não negocia nada disso. No máximo, você concorda ali com o LEICAM, que é a janela de quando a embarcação tem que chegar. E aí, o que acontece? Como eu comprei CIF, o meu fornecedor vai e fecha um contrato de afretamento e incorpora essas cláusulas que ele jogou para mim dentro do contrato dele de afretamento. Mas eu não negociei nada. E o grande problema é esse. Muitas vezes ele está querendo viabilizar para te vender e ele vai conseguir um frete barato. E vai te vender ali o produto. Mas ele negociou a questão de demurrage e laytime da pior forma possível. Para ele pouco importa, porque é o recebedor que vai ter que pagar ali no final do dia, né? E aí que surge o grande problema. Quando esse navio chega, é emitido nó, principalmente agora, por exemplo. A gente está no período de Covid, que tem muitas regras de quarentena de navios, né? Sim. Então, o que acontece? Você pode, às vezes, fechar sem saber um contrato desse, e o navio, ao chegar aqui no porto, só em chegar ao porto, ele pode emitir o nó, independente se ele tiver com anuências dos órgãos, né? E aí, ele pode emitir o nó, começar a contar a laytime, mas a Anvisa sequer deu a livre prática porque o navio está em quarentena. Então, se ele emitiu o nó e tem validade, porque não precisava ter a livre prática para o navio poder atracar, o que vai acontecer? Vai estar contando a laytime, o navio vai entrar em demurrage e isso tudo o navio em quarentena. E eu, como recebedor, vou ter que estar pagando esse custo. E isso foi porque eu não me atentei às regras do afretamento. Né? Então, assim, é necessário uma profissionalização, é necessário cada vez mais, principalmente para importação e negociação de insumos, que as pessoas do Departamento de Comércio Exterior entendam também de transporte marítimo. Né? A gente vê que a Faculdade de Comércio Exterior, ao meu ver, poucas são as que abordam de forma profunda a parte do transporte marítimo, muitas vezes questão bem superficial, não entram como é um contrato de afretamento, o que o contrato de afretamento tem, os modelos de contrato de afretamento, como negociar a questão de laytime, NOR, demurrage, essas cláusulas todas, as cláusulas riders, que chamam do charter party, numa voyage charter party. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa lá do insumo está preocupado na negociação do insumo e esquece a parte do transporte marítimo, que é exatamente onde vai te trazer o custo em uma operação, entendeu? Então, assim, eu acho que esses seriam os dois grandes problemas, assim, na parte do comércio exterior, que as empresas têm que ficar atentas, entendeu, Augusto? Na parte jurídica. Cara, super dica essa, foi muito importante, porque isso aí vai economizar o prejuízo de muita gente, porque a prática é bem diferente dessa sua grande recomendação. Eu noto, Léo, que você sempre está inserindo conteúdo nas redes sociais, tanto através da Promare, quanto do seu perfil profissional, né, seu perfil pessoal, tanto no LinkedIn quanto nas outras redes sociais. E aí eu te pergunto, diante disso, qual que é a tua opinião dessa grande crise do frete internacional que estamos vivendo? Compartilha aqui conosco. Vamos lá, o que eu acho? É um assunto bem longo e bem delicado, mas quando eu falo bem delicado, não é que tem alguma coisa polêmica, mas é questão de pontos de vista, pontos de vista diferentes, né? Assim, de um lado, você sempre vai ter importadores e exportadores, óbvio, reclamando do valor do frete, porque, querendo ou não, está bem mais alto do que o normal.
E quando você olha do outro lado e vê o lucro dos transportadores, muitas pessoas vão falar, olha, eles estão tendo lucros porque eles aumentaram de formas absurdas os valores de frete, né? Agora, a gente tem que... E isso é muito o que a gente vê na mídia, né? Essa noção é o que fala no dia a dia, mas a gente tem que ver uma visão mais profunda. Quando a gente tem uma visão mais profunda, a gente vê alguns fatos. O primeiro fato é que a agência reguladora americana fez uma análise regulatória a pedido da Casa Branca e dos próprios donos de carga nos Estados Unidos para saber se estaria tendo um cartel, formação de preço ou uma subida de preço de forma artificial no transporte marítimo. O que foi identificado pela maior agência reguladora de transporte marítimo no mundo? Que não existe formação de cartel, não existe aumento de preço de forma artificial, né? Então, a gente parte desse pressuposto. Partindo desse pressuposto, a gente tem que entender o aumento do frete. Por que ele? E aí é muito uma questão de oferta e demanda, né? Quando a gente olha o transporte marítimo, o shipping, ele é uma das indústrias mais globalizadas. Na verdade, em todos os livros que você vai ler falando sobre transporte marítimo, sempre vão colocar a indústria do transporte marítimo como a indústria mais globalizada do mundo, né? Então, é uma indústria que, pelo fato dela ser globalizada, e mais do que isso, quando a gente pensa em comércio exterior, a gente pensa que 90% do comércio exterior é feito através de navios, a gente tem que partir do pressuposto que o transporte marítimo é um verdadeiro termômetro de como está a economia global. Por que eu te digo isso? Quanto mais aquecida a economia global está, maior é o frete. Por quê? Oferta e demanda. Eu tenho muita carga a ser movimentada porque a economia está aquecida, muita compra de commodities, muitas vendas de produtos, e do outro lado eu tenho uma oferta limitada da quantidade de navios no globo, né? Em torno de 50 mil navios ao redor do globo fazendo transporte de carga. Então a gente parte desse pressuposto. Quando eu tenho uma economia fraca, o que eu tenho? Fretes baixos. Por quê? Porque os navios ficam ociosos, então o frete cai. Então a gente sempre tem essa oferta e demanda, né? Tem oferta de navios e demanda por contratação de frete. Então a gente vê historicamente todos os índices bálticos, por exemplo, 2007, 2008, frete estava em máximas históricas. Por quê? Porque a economia estava bombando. Veio a crise em 2009, o frete despencou. Por quê? A economia global ficou ruim, então você tem menos aquisições de insumos, menos aquisições de commodities, com isso você tem muitos navios ociosos. Então, isso sempre equaliza valor de frete, né? E, assim, desde 2007, 2008, a gente vem em ondas de valores de frete irrisórios, né? Então, a gente vê cada vez mais essa corrida de armadores por supernavios e navios cada vez maiores no transporte marítimo, principalmente na parte de containers, exatamente para poder ter o ganho em escala, exatamente para poder viabilizar esses fretes que a gente tinha aí de $1.200, frete às vezes de $300, $400 de Pecém Santos, né? Então, esses fretes eram viáveis porque a economia andava de lado e mais do que a economia global andava de lado. Para o armador ter um ganho em escala, ele precisava de navios muito grandes, exatamente porque o valor do frete estava baixo, né? Então, se justificava todo esse modelo. E aí, o que a gente tem hoje? A gente tem um cenário que algumas pessoas falam de hiperinflação, mas a grande verdade é que todas as economias do mundo injetaram dinheiro, né? Os Estados Unidos injetou dinheiro na sua economia, a Europa injetou dinheiro, o Brasil injetou dinheiro, a China injetou dinheiro. O que isso faz? Isso aquece, né? Era o que eles queriam, aquecer a economia para a economia não parar por causa dos lockdowns. Uhum. Isso funcionou muito bem. Isso deu uma pujança na economia. Você vê que a China, o PIB dela disparou, então teve um boom de commodities exatamente para atender essa, como eu falo, que além de ser jogado dinheiro na economia de forma de auxílio, que isso resultou em pessoas cada vez mais em supermercado fazendo aquisição de produtos, teve também a injeção de capital na economia através de obras, né? Os Estados Unidos com esse projeto aí de 1 trilhão de infraestrutura, a China também, e isso clama por commodities, né? Ferro, aço, enfim. Então, o que a gente teve? A gente teve um boom de commodities muito grande. Com o boom de commodities, a gente teve aumento de petróleo, aumento de bunker. E o que isso faz? Né? O que acontece? Cada vez que eu tenho um boom é porque as pessoas estão comprando a commodity. Quando as pessoas estão comprando cada vez mais commodities, para levar essa commodity do ponto A ao ponto B, eu preciso de quê? De navios. Né? Então, com isso, o que aconteceu? Você teve uma disparada do valor de frete.
né? Então, você teve esse boom e aquecimento da economia global que disparou o valor do frete, então a gente está tendo uma necessidade cada vez maior de frete, e a gente tem uma tonelagem que se mantém a mesma, e na verdade até os próximos 2 anos é uma tonelagem de navios, né, uma frota global de navios, que elas permanece a mesma, e para os próximos 2 anos ela até reduz um pouco, só vem a crescer a partir de 3 anos para frente. Por quê? São os navios que estão sendo encomendados hoje nos estaleiros, principalmente nos estaleiros chineses e coreanos, né? Eles vão ser entregues aqui a 3 anos, e é quando a frota global ela dá uma mudança e começa a crescer em vez de decair, porque os próximos 2 anos é decaindo pelos navios que estão ficando velhos, que vão ser levados a corte, né? Então a gente tem essa oferta de navios limitados, muita demanda por frete. E aí que surge um outro problema, que é o quê? Uma pressão que está sendo exercida cada vez maior na oferta de navios. Léo, que pressão é essa? Essa pressão vem por questões de quarentena de navio e mais do que isso, os impactos que a Covid tem feito no setor portuário e no setor de transporte rodoviário, Augusto. Só para entender, a gente olha as notícias e tem visto cada vez mais terminais na China sendo fechados por questões de ter pessoas detectadas Covid, então teve terminal de Tianjin fechado, estão com outros 2 terminais agora fechados, em quarentena, e isso tudo faz o quê? Represamento de navios e cargas, né? A gente tem os portos americanos totalmente gargalados. Por que isso, de novo? Transporte rodoviário cada vez mais lento, impactado pela Covid ainda, o setor portuário impactado com pouca mão de obra e também por estar recebendo muitos navios ao mesmo tempo e não estar conseguindo dar demanda e dar uma produtividade por inúmeros fatores relacionados à Covid, falta de mão de obra, paralisação, navio em quarentena, navios não chegando também na janela de atracação por problema no porto anterior. Então, é um verdadeiro caos logístico. Isso pressiona muito a oferta. Isso transforma em congestionamento no setor portuário. Então, a gente pega tanto o setor asiático como europeu, americano. Então, isso tudo, por exemplo, a gente vê alguns estudos, principalmente em Tianjin, que passaram 14 dias fechado, basicamente, para que esse represamento de navios zere, é coisa de 3 ou 4 meses de trabalho para frente. Não é, 14 dias está tudo resolvido. Por quê? Tem toda uma janela de programação de navios que vão chegar, e além disso, tem os navios que ficaram parados por 14 dias sem movimentar. Né? Então, isso gera filas muito grandes de navio. Então, Léo, está faltando container? Na verdade, não é que está faltando container. A questão é o problema estático. O problema é o seguinte: é um container que antes ele conseguia ir do mercado asiático ao americano 4 vezes ao ano, hoje ele está conseguindo fazer essa mesma bate e volta uma média de 1,5 a 2 vezes. Então, caiu a produtividade. Por quê? Os containers vazios estão demorando cada vez mais a serem devolvidos, né? Você vê que o próprio porto agora de Long Beach estipulou uma multa de $100 por dia por container que ficar parado vazio lá no porto. Exatamente que a gente está vendo essa demora nessas devoluções e reposicionamento de containers vazios, né? Os navios demorando cada vez mais a operarem pelo fato de ter muito congestionamento portuário, tudo por causa da Covid, né? Tudo consequência da Covid, né? E quando a gente pensa nisso também, então o que acontece? O setor está um verdadeiro caos, né? Então isso tudo tem impactado, então as viagens terminam ficando cada vez mais demoradas. Com isso, o custo do armador também fica cada vez maior, né? Então, é um consumo maior de bunker, tempo do navio parado é custo, ele está consumindo óleo diesel, ele está consumindo óleo bunker, são tripulantes que estão parados lá sem operar. Por exemplo, um cálculo básico que foi feito agora recentemente, basicamente 60% dos navios em Long Beach que estão esperando para operar são navios afretados, não são navios de rota regular. O que aconteceu nos Estados Unidos? Muitos grandes players, uma Walmart da vida, em vez de... Ele sabia que estava com dificuldade em fechar a frete, estava um valor muito caro, um valor de frete de container. O que ele fez? Eu vou afretar um navio todo de container para transportar minha carne. Foi lá e afretou o navio, por viagem, então por tempo. Show, ótimo. Léo, quanto é que está um custo desse? O último navio de container que foi fechado agora, semana passada, o rate estava mais ou menos $125 mil dia.
E aí a gente vê um navio desse $125 mil, um navio de container de médio porte, afretado, ele chega no porto de Long Beach e passa lá 45 dias aguardando para atracar. Nossa. Então aí você pensa 125 mil dia que o afretador está pagando por dia naquela embarcação, vezes 35. Né? Então, assim, o custo está muito caro. Né? O custo da demurge, o custo de manutenção do navio. Então, essas viagens estão ficando cada vez mais longas por causa da baixa produtividade, consequentemente, cada vez mais caras. E isso, obviamente, tem seu impacto no frete. E não bastante, não só isso tudo, a gente pegou um momento no transporte marítimo em que você teve por obrigação legal, o IMO 2020, uma redução do baixo teor de enxofre no óleo bunker, que isso por si só aumenta o custo do transporte marítimo, que é um óleo mais refinado, é um óleo mais caro, que as embarcações agora têm que contratar por questão ambiental, né? E mais do que isso, se a gente for ver o cenário hoje a nível global, o petróleo e o óleo cada vez mais caro. Então, isso impacta diretamente no valor do frete também. Então, assim, diante de todo esse cenário, a gente tem frete cada vez maiores e uma dificuldade maior de encontrar contêineres. E não é porque tem pouco contêineres. Na verdade, a questão, mesmo se produzisse e jogasse esses contêineres todos no mercado, provavelmente não iria resolver. Porque o grande problema está exatamente na demora de carregar e descarregar e fazer uma viagem completa do mercado asiático para o mercado americano. Né? Então, e a questão de reposicionamento desses contêineres. Então, eu diria que o desafio é basicamente esse, entendeu, Augusto? Perfeito, Não sei se você pensa dessa mesma forma e tudo, mas pelo que eu tenho acompanhado, tenho visto e tenho discutido e tenho sentido do segmento que a gente atua muito forte, é basicamente isso. Cara, suas informações foram fantásticas, porque nós percebemos isso, a gente sabe do grande público, que uma Bloomberg solta, o que a gente vê um ou outro artigo de um site mais especializado, mas como você advoga para os grandes armadores também, né, aí você tem essas informações mais privilegiadas acerca do preço. E eu ia aí já dando pedindo uma outra dica, tem como importador se não evitar, pelo menos diminuir o impacto do prejuízo da demurge na sua importação? Porque demurge é o pesadelo hoje, penso, do próprio do importador e também é o pesadelo do armador que tem seu contêiner retido. As duas Sim, partes. sem dúvida alguma, é um custo administrativo muito grande para o transportador marítimo, principalmente com contêineres abandonados, contêineres que não são devolvidos, porque isso impacta em toda a logística de reposicionamento desses contêineres. Né? Sim, a visão da Demurge é uma indenização prefixada exatamente pelos fretes que aquele armador deixou de ter. Né? É uma perca, vamos dizer assim, uma perca da atividade dele de poder empreender e poder estar realizando frete, mais do que isso. Um custo também de conseguir a devolução, contratar advogado, enfim, todo esse custo administrativo. E mais do que isso, ele serve até como uma forma de coibir a demora na devolução do container. Né? Então, a gente vê hoje a demurge cada vez mais necessário o segmento exatamente. Se não existisse a demurge, a situação atual do transporte marítimo estaria bem pior. Né? Se a gente pensa a demurge como um instrumento utilizado para forçar uma rápida devolução do container. Quando você fala, Léo, como evitar demurge? Né? Como evitar demurge? Recentemente, Léo, a demurge no Brasil é algo diferentemente do que é praticado fora do Brasil, fora, que como é praticado no mercado internacional. Recentemente, e eu estou dizendo isso porque recentemente a gente foi convidado até para debater isso junto com alguns representantes de carga e principalmente com o ANTAC também, em um evento lá em Santa Catarina. O que eu ia te dizer é que a ANTAC, efetivamente, ela fez um estudo de análise do mercado internacional e comparativo com o Brasil. E foi visto o quê? O free time no Brasil é um dos maiores free times do mundo, período de free time. Na América Latina é o que ganha de disparado. Né? A gente reclama, acha que é pouco tempo, muitos importadores, mas comparado com a América Latina, o Brasil é o que tem o melhor período de free time da América Latina. Valor de demurge, o Brasil só perde para China e Estados Unidos, basicamente. O nosso valor de demurge é melhor que a maioria do que é praticado na Europa e na América Latina. Né? E aí o que acontece? Léo, é porque demora muito o despachar aduaneiro.
Isso é o que gera demurge. Demora muita anuência dos órgãos anuentes, e grande parte da demurge é pela demora de conseguir desembaraçar a carga. Pelo menos é um máximo e um pensamento, assim, que você tem um pensamento, vamos dizer assim, É o senso moldado na comum do cabeça de muita Comex. gente. Pronto, exatamente. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de expressões ou pensamentos assim que, é isso porque é isso, né? Eu sempre gosto de analisar a fundo, né? E aí, quando a gente parte desse pressuposto, não, é porque demora, o problema é a Receita Federal. Se você for pegar aquele Time Release Study da Receita Federal, quase 98% das cargas são liberadas em canal verde, né? Das cargas que são liberadas em canais verdes, o histórico da Receita Federal é que o tempo de liberação é entre 4 a 6 dias, algo assim no gênero. Tempo médio. Free time dos containers é bem maior do que isso, né? Então, assim, efetivamente, as operações que vão resultar em demurge são esses 2% que dariam o canal verde, amarelo ou vermelho, né? Se a gente for pensar por esse lado. Desses 2% que vão demorar um pouco mais a ser desembaraçados, efetivamente, e que vai gerar demurge, somente 10% eventualmente termina com judicialização. Geralmente as partes pagam. Mas por que eu estou falando isso tudo? A grande verdade é que a gente vê que grande parte das importações brasileiras são liberadas e desembaraçadas sem maior demora, sem maior embaraço, assim por se dizer, né? Desembaraço aduaneiro, mas não tem embaraço, assim por se dizer, no processo de importação. Então, efetivamente, as operações que podem vir a resultar em demurge são a exceção, não é a regra, né? A regra não é a demora na Receita Federal, é a exceção. Custa até pessoas vão achar ruim eu estar dizendo isso, mas se você for ver os números, é a verdade. É a E realidade. aí é o que eu sempre falo, da importância de você contratar bons profissionais e principalmente bons despachantes aduaneiros no processo de importação. Por quê? Eles vão ser fundamentais na análise de risco no despacho aduaneiro. Por quê? Léo, o que é que faz eu fazer parte dos 98% de canal verde ou eu ir para um canal vermelho ou amarelo? Parametrização e sistema de inteligência artificial utilizado pela Receita Federal. Então, o que é que vai para canal amarelo e vermelho? São importações em que tenha sido detectado algum risco aduaneiro, erro de classificação fiscal e subfaturamento, que eu diria que é 90% dos motivos, né? Então, assim, quanto menor o risco aduaneiro, menor a probabilidade de eu ter um prejuízo por demurge. Então, você quer ter uma logística melhor, mais eficiente, com pouco custo de demurge, a dica que eu dou é coce o bolso e contrate um bom profissional de despacho aduaneiro. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo brigar e pagar o mínimo possível para o despachante, e eu diria que ele é o elo principal da cadeia. Porque ele que vai influenciar em você estar nos 98% ou nos 2%, a depender de como ele vai registrar. Porque quando eu falo como é que ele vai registrar, é porque ele está utilizando algum macete para não dar problema. Não, não é isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que algumas vezes é registrado de forma indevida, alguma informação é dada de forma omisso informações, enfim. Você não dá uma clareza muito grande para a Receita Federal de informações e isso faz acionar os sinais de risco. E aí isso é o que vai gerar demurge. Então, um bom profissional no despacho aduaneiro é exatamente o que tem a inteligência aduaneira, né? Esse compliance, essa noção de redução de riscos, e a redução de riscos está nitidamente atrelada à redução de custos. Quais custos? Principalmente demurge, entendeu? Mais do que demurge, se você pensa mercadoria parada, é custo de armazenagem, mais do que isso, é custo de capital parado, porque eu não estou fazendo esse capital girar com vendas, etc. Então, na minha concepção, a principal coisa do ela é você ter bons profissionais trabalhando para evitar riscos aduaneiros, Augusto. Cara, é excelente essas suas dicas, né? Porque isso vai ajudar muito a gente que vai assistir. Laura, o que te inspira hoje, ou quem te inspira a ser esse grande profissional que você é, à frente de um grande escritório como a Promare, de um líder, de uma liderança fantástica, um time fantástico, doutora Andréia, a doutora, me foge o nome da Mariana?
Mariana, me perdão, doutora Mariana e os demais advogados aí, que são pessoas que eu os conheço, fantástico, numa competência, trabalha dedicado. Eu vejo, às vezes, doutora Mariana, 10h30 da noite peticionando, doutora Andréa, várias reuniões com TRF4, TRF5, TRF3, defendendo lá o importador. E o que eu gosto muito, por exemplo, doutora Andréa, posta assim, mais um importador conseguiu liberar a sua carga, assim, assim, assim. Fantástico o trabalho do seu time. O que inspira você ser esse líder e estar à frente de um time tão fantástico, de uma empresa tão grandiosa como a Promare? Bom, eu acho que é algo que é em comum de todo mundo aqui, é o pensamento de seguinte, que a grande verdade, o que traz paz e prosperidade, união no mundo todo hoje é o comércio internacional. A gente parte desse pressuposto. Antes de a gente ter, quando a gente pensa assim, até o surgimento da OMC e essa globalização, quando um país queria algum insumo, queria algum recurso natural, ele ia lá, invadia um outro país e tomava a força. O comércio internacional é que cria uma democratização e cria vamos dizer assim, um pé de igualdade. Você quer o meu recurso natural, eu lhe vendo, é tanto. Você compra? Compra. Então, pronto. As nações deixam de entrar em conflito bélico e passam a negociar entre si, né? As empresas de cada país. Então, a gente parte do pressuposto que é o comércio internacional, que é a verdadeira cola, né? É o que permite essa prosperidade global, é o que permite essa união e o que faz pessoas de nacionalidades distintas, religiões distintas, culturas completamente diversas, e mais do que isso, até leis completamente diversas, entrarem em um consenso, uma união de vamos fazer isso em conjunto, né? Exatamente a cola que une tudo na nossa concepção. E para a gente é um verdadeiro prazer poder colaborar e levar um pouco do fardo e ajudar as pessoas que estão criando essas alianças, essas conexões e estão em busca dessa prosperidade global e essa união global, né? Quando a gente pensa em um mundo de tantos conflitos, na minha concepção, é exatamente esse comércio, esse livre comércio e esse comércio global que ajuda o mundo a ser melhor, entendeu? E eu acho que isso é uma das grandes coisas que inspira a gente aqui no escritório, Augusto. Caramba, bacana, viu? Esse ponto de vista foi bem amplo, Léo, porque ver como fomentador da paz global, evitando invasões e conflitos, foi um viés que eu ainda até hoje não tinha percebido. E você tem total razão em fazer isso, essa colocação. Lauro, para finalizar, deixa aí a tua mensagem final para o jovem advogado que está querendo ingressar aí no setor aduaneiro, ou para o importador, exportador que sofre aí com tantas dificuldades nessa recuperação da economia e às vezes não tem um suporte jurídico necessário, às vezes pensa que é um dinheiro fora né, do seu orçamento, uma coisa fora do comum. Deixa aí a tua mensagem final para todos esses ouvintes, por favor. Bom, o que eu gostaria de falar é que o comércio internacional não é um bicho de sete cabeças, é algo completamente simples. Basta ter pessoas que conheçam para estar ali assessorando. Quando você tem pessoas boas ao seu lado, você consegue fazer e ter uma tranquilidade, ter uma segurança maior, mas o comércio internacional é cada vez mais uma realidade, cada vez mais uma necessidade das empresas. A gente sabe que no Brasil existe um consumo interno muito grande, então as empresas cada vez muito relegam o comércio exterior e principalmente exportação, mas é uma realidade que hoje você a própria quarentena e o home office, toda essa tecnologia e todo esse e-commerce demonstram muito hoje que você pode estar trabalhando no fim do mundo, mas você consegue conectividade com o mundo todo pela rede social e pela internet, etc. Então eu acho que a gente tem que utilizar cada vez mais dessas ferramentas para por que eu vou vender apenas para Fortaleza, né? Então por que eu não vou explorar o mercado de fora? Por que eu não vou exportar o meu produto? Eu acho que os empresários têm que ter mais essa visão cada vez mais macro, né? E eu acho que o cearense, e pensando aqui também, a gente tem que ter uma visão cada vez mais macro de sair um pouco da caixinha. A gente sempre olha muito para o Ceará e muitas vezes as pessoas olham o Norte e Nordeste como um patinho feio, que só acontece coisa no Sul e Sudeste, né?
Só que se a gente for ver os números, eu gosto muito de bater nessa tecla do Arco Norte, a gente tem uma forte atuação no Arco Norte, é a questão que o Norte e Nordeste não é mais um patinho feio, mas nós somos hoje a grande opção logística do Brasil. Mais do que isso, nós somos algo transformador para a logística brasileira e nós somos hoje a grande esperança do Brasil. Por que eu digo isso? Até 8 anos atrás, e antes de eu falar essa informação, vou só falar outra. Mês passado, 70% da balança comercial de exportação brasileira foi commodities e mineração. Né? Então, foi minério de ferro, soja e milho. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte: o agronegócio sempre foi lá embaixo, Paranaguá e Santos. Né? Soja e milho sempre foi muito lá, muito forte. A gente lembra daquelas fotos em jornal e vendo TV, aquelas filas quilométricas de caminhão. 8 anos atrás, o Norte e Nordeste representava 8% do escoamento da safra brasileira. Ano passado representou 50%. Próximo ano, o Norte e Nordeste ultrapassa Sul e Sudeste. Então, o Norte e Nordeste e o comércio exterior Norte e Nordeste é uma realidade e é uma logística cada vez mais importante, porque é uma logística mais barata. É uma logística, quando a gente olha para a questão de não só social, mas questão ambiental, é uma logística com impacto cada vez menor ambiental. A gente tem uma logística com ferrovias, com baixa emissão de CO2, a gente tem uma grande movimentação de mercadorias por hidrovias também, principalmente no norte do Brasil, e isso tem um impacto ambiental cada vez menor. Né? Então, assim, nós somos hoje a grande esperança do mercado brasileiro em se tornar cada vez mais competitivo com baixo valor, baixo custo logístico, uma logística com menor impacto ambiental. Né? Então, o Norte e Nordeste hoje está virando cada vez mais um catalisador de negócios, permitindo o Brasil ter produtos cada vez mais competitivos, né? Então, é uma grande esperança do país. Então, assim, a gente não tem como continuar a ver o Norte e Nordeste como um patinho feio, mas sim como um grande player e uma região extremamente importante para o comércio exterior brasileiro. E partindo desse pressuposto, com esse incremento, cada vez mais é necessário bons profissionais, profissionais competentes, profissionais capacitados. Então, cada vez mais é necessário novos profissionais também para atender vagas, etc. Então, assim, mais do que nunca, vamos dizer assim, chegou o momento do Norte e Nordeste e a gente tem que explorar muito isso, e eu sou muito, talvez, até barrista nesse aspecto, de eu gostar muito de vender essa bandeira do Norte e Nordeste no Brasil, entendeu? Então, por onde eu passo, eu sempre falo isso, sempre defendo muito, sempre falo que sou entusiasta do Arco Norte, e vem muito daí de sempre estar definindo a nossa região, entendeu, Augusto? Então, assim, vai essa ideia de a gente tentar sair da noção e da psique de ser algo ruim, algo de ser um patinho feio, e, na verdade, não, somos importantes e somos cada vez mais relevantes. Eu acho Cara, que essa é a mensagem que fica. fantástico, Léo. Muito, muito incrível tudo que você falou. É fundamental essa questão de levantar a bola da nossa região e de dizer que sim, nós estamos aí. Eu falo há 15, 20 anos lá para o pessoal do Sul, que quando eles descobrirem o potencial do Nordeste, viriam o quanto que o Brasil como um todo ganharia e cresceria. Você está na vivência prática, né, na militância do direito, mostrando isso todos os dias aí para quem quiser ver. Eu só tenho a lhe agradecer por tudo que você falou e nos ensinou aqui e dizer assim, estamos aqui à disposição no que você precisar sempre. A nossa audiência, você teve hoje uma aula fantástica com o doutor Léo Carvalho. Siga esse homem nas redes sociais e aprenda bastante do direito e principalmente do comércio internacional. Obrigado, Léo. Sempre um prazer, meu amigo. Obrigado. E sempre que precisar, tem umas ordens. E vai ser um prazer conversar com as pessoas. Se tiver alguma dúvida, manda lá nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer ajudar vocês. Forte abraço para todo mundo.